Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje tá friozinho, né? Tá meio fraquinho, assim, tá meio... Mas, meus irmãos, vamos continuar com as exposições de Salmo. Que nem o Mateus falou, Salmo 12. Vamos para o Salmo 12. Antes de nós iniciarmos com a leitura, meus irmãos, vamos fazer uma breve oração. Se todos já acharam, então, vamos orar. Ó Senhor Deus e Pai, nesse momento nós te pedimos a sua iluminação para poder expor este salmo de uma maneira fiel à sua palavra e que, através da sua palavra, o Senhor possa transformar os nossos corações cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, mas também não só isso, mas nos consolar, nos exortar, e que no tempo certo, no momento certo, quando nós estivermos precisando, quando estivermos em alguma situação, que nós possamos lembrar deste sermão e que ele possa nos ajudar naquele momento em talvez resfriar a língua ou nos consolar de alguma forma, nos repreender. Então seja conosco, Senhor, mais essa noite. Nós te rogamos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos ler. É um salmo bem curtinho. Os teólogos não sabem ao certo, né, qual que foi o contexto de que Davi ele escreveu esse salmo, mas é um salmo que vai mostrar para a gente de uma situação que ele estava presenciando de falsidade, que nem foi falado aqui desde o começo, pela língua maldizente. Então, muito por certo, ele estava sofrendo talvez algum ataque por alguém, pela língua, por um falso testemunho, e os irmãos vão ver isso ao longo dessa exposição, e o título é A Fidelidade de Deus em Tempos de Engano. E a palavra para as crianças essa noite é verdade. Precisa falar a verdade. Então vamos começar a ler aqui pelo primeiro versículo. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então olha como é um tema bastante atual, né? Eu acho que assim, você já deve ter se passado por uma situação que talvez você está em alguma roda de amigos, talvez está no trabalho, às vezes em algum grupo, às vezes com a família mesmo, com parentes.
E aí surge ali alguém que ele começa a falar de primeira vista de maneira bastante convincente. E aí você observa, né, que as palavras são bem colocadas para poder convencer. E aí você, para poder impressionar, para ganhar a simpatia, a confiança das pessoas. E aí, na medida que você vai dando corda, vai dando linha, vai dando corda, você começa a perceber que existem certas inconstâncias ali, incoerências ali. À medida que o tempo passa, você começa a perceber isso, que são detalhes que não se encaixam, ou mudanças sutis, né, na versão da forma como é contada. E aquele sentimento de dúvida ali começa a surgir. Pô, será que ele está falando a verdade mesmo? Será que isso aqui é verdade que ele está falando? Ou ele está apenas colocando palavras vazias para poder mascarar alguma coisa? Para esconder algum erro? Talvez para poder manipular a opinião dos outros? Para proteger a própria imagem? E aí, meus irmãos, talvez para esconder ali um pecado, por exemplo, né, no caso. No começo, você até pode dar a dúvida, o benefício da dúvida. Porque às vezes pode ser até que é verdade o que ele está falando. Mas só que fica muito de cara que é uma mentira. E aí, aquela confiança que tinha dá lugar para desconfiança. E aí, aquele clima fica pesado, porque às vezes, como que você vai desmentir a pessoa naquele momento ali? Numa situação, às vezes, delicada. Então, esse cenário, meus irmãos, é tão comum no nosso dia a dia, onde essa falsidade ela acaba corroendo as relações que nós temos com os outros. Porque a gente não vive isolado numa bolha só entre nós aqui, e até mesmo entre nós aqui surge falso testemunho, falsidade, surge uma língua mentirosa, que nem o Mateus falou, que a gente não pode também só olhar lá para fora, mas tem que olhar aqui para dentro também. Então, esse Salmo 12 aqui, ele apresenta esse cenário bastante doloroso para nós. De maneira bem clara, é um salmo de 8 versículos. Então, o salmista, meus irmãos, diante dessa experiência aqui que ele vive, já desde aquele tempo em que as palavras verdadeiras, aqueles fiéis, estavam escassos, acabando, em que a sinceridade foi substituída pela mentira, ele via isso. Então ele ergue esse clamor, porque a gente vai ver isso logo no primeiro versículo. Então ele mostra essa realidade onde o que era para ser verdade, de fato, não existe. Então, quantas vezes, meus irmãos, nós deparamos com pessoas que falam para agradar, mas estão escondendo o verdadeiro sentimento que está ali no coração? Quantas vezes, meus irmãos, já sentimos que aquela conversa que parecia uma conversa amiga, mas só que ela estava cheia de interesses ocultos? Quantas vezes, meus irmãos, o que ouvimos nos deixa inseguros do que seguros, porque a gente não sabe aonde está a verdade. Por exemplo, se a gente for no noticiário, cada um vai falar conforme pende para o seu lado, para a sua opinião, para os seus vieses. E o que dizer sobre nós? Quando também nós mentimos, quando nós também omitimos.
Então, diante desse quadro aqui, meus irmãos, o salmista ele nos confronta com essas perguntas aqui que a gente não pode escapar delas. Então, em meio a tanta falsidade, onde que está a verdade? Como viver em um mundo, meus irmãos, onde a palavra ela não é confiável? E até que ponto, meus irmãos, as nossas palavras refletem essa sinceridade? Ou, que nem eu falei, são apenas máscaras que nós usamos diante da sociedade? Então, meus irmãos, aqui vai dizer, né, meus lábios, na verdade eu mudei um pouco aqui, né, meus lábios são meus. Quem é o Senhor sobre mim? Como nós acabamos de ler aqui no versículo 4, né? Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então, o que eu quero dizer aqui para você, já logo nesse início, é que você faça esse exame junto comigo e que você possa ser confrontados e que essas perguntas possa mexer com a sua mente e com o seu coração. Porque só quando nós reconhecemos o pecado com profundidade, nós vamos entender o que Deus tem para falar para nós nesse Salmo 12. Quando até mesmo a gente lê em casa. Então, meus irmãos, a nossa afirmação teológica hoje aqui, o resumo, na verdade, né, do sermão, apesar da falsidade e da corrupção entre os homens, Deus, ele permanece fiel para proteger os justos e sustentá-los por meio da pureza da sua palavra. E aí, esse sermão aqui está dividido em 2 pontos. O primeiro ponto é o auxílio de Deus contra palavras falsas, aí os versículos 1 a 4. E aí um segundo momento que a gente vai ver isso aqui, também é o auxílio de Deus por palavras fiéis, os versículos 5 a 8. Então, vamos analisar os primeiros pontos. O primeiro ponto, que no caso os primeiros versículos aqui. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então, o salmista ele já abre aqui, esse salmo que eu falei, pedindo socorro. Socorro, Senhor. E aí o conteúdo desse clamor aqui, meus irmãos, ele é explicado depois. E a razão desse pedido é essa percepção que ele tinha de que os fiéis ao redor dele estavam acabando. Não tinha mais. Que nem, por exemplo, o profeta, acho que é o Elias, que ele fala, né, que não existia mais justo lá na época dele, e aí Deus vai e fala com ele, que na verdade que não, né? Então, Davi está mostrando essa percepção em um local onde ele está corrompido pelo pecado, pela língua, pela falsidade, pela hipocrisia, por maquinação ali, por arquitetar, por fingimento. Então ele tem esse sentimento de que não tem mais pessoas piedosas, que desapareceram os filhos dos homens. Então isso daqui, meus irmãos, não é simplesmente uma observação que ele estava tendo do mundo que ele estava vivendo ali. Mas é uma lamentação porque ele estava vendo uma vida comunitária corrompida. Então, voltando aqui para o Salmo 11, os irmãos lembram lá quando eu falei ali referente aos fundamentos que estavam em colapso, que estavam ali em ruptura? A fidelidade, a piedade, a confiança, que tudo isso serve para a gente ter uma vida comunitária tranquila. Então, quando tudo isso está em colapso, é por isso que o justo ele se vê como isolado, vulnerável.
Então, os comentaristas aqui, eles vão dizer que eles percebem aqui uma sinceridade de Davi, do seu desespero, mas só que aqui é uma hipérbole que ele usa, no sentido de querer aumentar, ela não existe mais. Não é que, de fato, ele estava achando que não tinha essa percepção que ele tinha aqui, não tem. Não é que ele, de fato, ele achava que não existia mais uma pessoa honesta, justa ali, por exemplo, no meio dele, que pudesse dar conselhos, enfim, qualquer outra coisa. Mas é para mostrar a urgência da situação que ele estava passando ali e levar essa causa para Deus. E aí entra o versículo 2. Aqui o salmista, ele especifica esse diagnóstico, que nós vamos ver aqui, mostrando que esses irmãos ali, os próprios israelitas, eles tinham uma fala enganosa entre eles mesmos. Então aqui vai dizer que, vai indicar, né, uma linguagem que indica essas duas dimensões, lábios, bajuladores, que nós vimos aqui, uma língua fingida, interesseira, que busca vantagem por meio de adulação, de bajulação, e coração fingido, que se você for fazer de uma maneira literal mesmo, pegar a tradução, você vai ver que é um coração de um coração. O que está querendo dizer aqui? É uma falsidade interior. É uma desonestidade que ela não é expressa verbalmente, mas está ali dentro do coração da pessoa. Então, essa expressão aqui junta, que é lábios bajuladores, coração fingido, nessa frase que nós vimos aqui, mostra que não se trata, meus irmãos, apenas de uma mentira ocasional. Mas é uma cultura que estava enraizado naquela sociedade. A mentira, o engano. Então, notem, meus irmãos, olha que ironia amarga, né? A sociedade, ela já não fala mais a verdade nem com o próprio coração. E aí esse diagnóstico aqui, meus irmãos, prepara para a urgência do pedido que ele faz. Que a gente vai ver aqui agora que é o seguinte, né? No versículo 3. Aí ele suplica por essa intervenção divina. E aí ele vai dizer, né? Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Então, isso daqui, obviamente, é uma metáfora, mas só que essa metáfora aqui, ela tem um tom judicial. O que ele está usando aqui é um tom judicial, cortar. Então expressa esse desejo de que Deus elimine a influência, a eficácia dessa palavra falsa, a mentira, a falsidade, o engano. Essa remoção que causa esses danos. E aí, lábios bajuladores, língua soberba. Então, governam essa cena pública que ele estava. Que o Senhor pudesse agir para neutralizar aquilo ali. E aí, analisando, meus irmãos, esse versículo aqui 3, a gente vai ver duas questões. A primeira é que o salmista, ele reconhece que Deus, como juiz, ele é o único capaz de poder resolver essa situação, de cortar aquilo que corrompe a sociedade. E aí a segunda questão que a gente vê aqui é o pedido, ele revela essa confiança, não numa reforma humana, apenas um moralismo, mas uma intervenção divina, de fato, que acabe com essa prática enganosa, que restaure a verdade no meio do povo. E aí no versículo 4, meus irmãos, ele registra com ironia essa arrogância dos ímpios. Porque o que eles vão falar? Com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Essa é uma declaração de autonomia que eles tinham. Que confiavam na eficácia da sua palavra, da sua mentira, que eles poderiam fazer manobras para conseguir coisas e conseguia.
A gente vê isso muito em política, né, por exemplo. Então, em última instância, meus irmãos, eles escarneciam da soberania de Deus. Então, essa expressão aqui, né, quem é o Senhor sobre nós? E não é uma pergunta inocente aqui. É muito pelo contrário, é uma blasfema, meus irmãos, na negação da autoridade de Deus. E aí nós vemos então a sequência desse bloco aqui. No primeiro versículo, ele vai falar do lamento, que ele identifica esse problema social que ele estava vivendo. No versículo 2, é o diagnóstico, que ele descreve essa corrupção. No versículo 3, é a petição que ele faz, né, que ele pede para Deus intervir, né, nisso daqui, que ele acabe com a língua falsa, o falso testemunho. E o versículo 4 aqui mostra essa razão moral que ele tinha de acabar com essas coisas aqui, né? Dessa arrogância, da impunidade, da falsidade. E aí, com base nisso daqui, Davi, ele acaba descansando, porque a gente entra agora no ponto 2, que é o auxílio de Deus por palavras fiéis. E aí a gente vai então do versículo 5 a 8. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos. Quando entre os filhos dos homens a liveza é exaltada. Então aqui no versículo 5, meus irmãos, Deus ele entra em cena. Olha que vira-volta que dá. E aí vai falar, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei. Então aqui vemos que o Senhor, ele não é indiferente, meus irmãos. Ele está vendo o sofrimento que está sendo causado por toda essa falsidade que tinha, dessa hipocrisia que tinha, dessas palavras falsas dos homens, descritas nesses versículos anteriores que nós vimos aqui, do 1 ao 4. E aí ele vê essa injustiça, meus irmãos, e ele fala, né, me levantarei. Uma ação, uma linguagem de ação, ou seja, ele está prometendo aqui, nesse versículo, que ele vai intervir. Ele não vai ficar parado, e ele promete, né, a este eu porei a salvo. A quem por isso suspira. Ou seja, vai proteger, meus irmãos, quem suspira, ou seja, quem anseia por justiça, que acabe essa falsidade. Então, é a ideia que o Senhor ele se coloca como defensor dos fracos, para que ele possa fazer esse contraste, né, com a arrogância dos ímpios. Aí no versículo 6, meus irmãos, o salmista, o que ele vai dizer? Davi, o que ele vai falar aqui? Ele vai fazer essa comparação, né? As palavras de Deus, né, como uma prata refinada 7 vezes no fogo. O que isso significa, meus irmãos? Que elas são totalmente puras. Não tem engano. Não tem pecado que nem a nossa palavra tem. Então, ao contrário, meus irmãos, das palavras mentirosas desses homens aqui, que nós vimos aqui, que corrompem, que destroem, as palavras do Senhor são totalmente confiáveis. Elas são seguras, elas são imutáveis. Então, essa pureza que é absoluta é o alicerce da esperança de Davi para o crente. Se Deus disse, meus irmãos, que ele vai socorrer, que ele vai se levantar, vai se cumprir. E aí, meus irmãos, aqui fica claro que a segurança do salmista, ele não está
apenas no simples ato de que Deus, ele vai se levantar, mas no caráter das suas promessas. E aí no versículo 7 aqui, Davi, ele se dirige a Deus. Sim, Senhor, tu, só o Senhor tu que nos guardarás. Dessa geração os livrarás para sempre, nos livrarás para sempre. Então a proteção divina, meus irmãos, ela aqui, ele está falando que não é temporário, só para aquele momento, mas é uma proteção contínua. Desta geração, se refere a essa geração de homens corruptos, descritos da época de Davi, que também não é muito diferente dos nossos dias de hoje, né? Em outras palavras, meus irmãos, é como se, mesmo vivendo no meio de uma sociedade que ama a mentira, o Senhor guardará o seu povo. Então, essa é uma promessa, meus irmãos, de um cuidado constante que o Senhor tem para com o seu povo. E aí, no versículo 8, para fechar aqui, o Salmo ele termina lembrando dessa realidade difícil. Porque vai dizer, né? Porque todos os lugares hão dos perversos, quando entre os filhos dos homens a liveza é exaltada. Ou seja, a corrupção, a mentira ainda circula no nosso meio, circulava no meio dele, e são muitas das vezes exaltadas, que nós vimos aqui agora. Mas só que o contraste, meus irmãos, com os versículos anteriores, ele é proposital, que apesar disso, o Senhor ele guarda os seus. Tem essa promessa aqui do versículo 5, que o Senhor ele vai se levantar. É o próprio Deus que está falando ali. É como se o salmista ele dissesse, meus irmãos, o cenário não mudou de um dia para o outro. Não é que agora eu dormi numa sociedade mentirosa e eu vou acordar agora amanhã que todo mundo falando a verdade. Não é isso. Mas só que a confiança permanece porque Deus prometeu. E aí isso aqui fecha o Salmo, mostrando que a esperança, meus irmãos, do justo não está nas circunstâncias, que nós vimos aqui já outras vezes. Mas na certeza de que Deus, ele é o nosso protetor e ele continua nos protegendo continuamente disso. E aí, indo, meus irmãos, trazendo aqui, agora já indo para a parte final, na verdade, né? Vindo as aplicações. O Salmo 12, ele nos mostra que o mundo, de fato, é um mundo caído, está dominado pela mentira, até mesmo os nossos relacionamentos entre família, enfim, é uma realidade dura. Mas só que ele também lembra que, de novo, Deus ele protege os seus. Ele se levanta, ele dá auxílio. Esse verdadeiro auxílio está na fidelidade de Deus. E nós somos chamados, meus irmãos, a reconhecer esse pecado que também existe no nosso coração. E aí nós devemos buscar a pureza que só em Jesus, que é a palavra viva, que pode oferecer para nós, meus irmãos. Então, por meio dele, nós somos transformados para viver agora de uma maneira com integridade, santa, pura. Que nós devemos abandonar toda a falsidade que existe e olhar para Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos sempre olhar para esse Salmo aqui 12 com os olhos e os nossos corações abertos, entendendo que ele não foi só apenas, meus irmãos, dado para que a gente diga, que nem Davi, pô, é verdade. Existe corrupção, existe maldade, falsidade, olhando só lá para fora. Existe hipocrisia. Não.
Porque isso seria muito fácil e até perigoso, porque, que nem o Mateus falou aqui na liturgia, porque se nós nos colocaríamos numa posição de espectadores, de que julgam, mas nós não nos deixamos ser julgados pela palavra de Deus. E ele até usou o exemplo aqui de outras passagens enfim, outras passagens aqui que ele usou. Então, meus irmãos, Deus ele nos deixou esse salmo para que, além de nós percebermos essa falsidade, que nós devemos nos perguntar assim com bastante sinceridade, será que esse mesmo espírito de falsidade habita no meu coração? Está dentro de mim? Porque, meus irmãos, a mentira, a bajulação, a falsidade, ela começa não nos lábios, mas é interno. É no coração. Que nosso próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 12:34, que as palavras elas procedem do nosso coração. As afeições, os intentos, os desejos. E se nós formos sinceros, nós precisamos reconhecer que quantas vezes, meus irmãos, as nossas palavras, elas são calculadas para não expressar a verdade, para proteger a nossa imagem. Quantas vezes, meus irmãos, nós sorrimos, nós elogiamos, mas por dentro está com inveja, está com ciúmes. Quantas vezes, meus irmãos, nós moldamos o que falamos para poder agradar, para poder manipular, ao invés de nós sermos transparentes, ao invés de nós sermos honestos. E pior ainda, né? Quantas vezes nós falamos como se nós tivéssemos o total controle sobre as coisas da nossa vida, esquecendo que Deus que governa sobre nós. O pecado, meus irmãos, da língua, ele não é apenas um deslize social. Não é apenas uma mentirinha sem importância. Contar uma mentira aqui que eu não vou prejudicar ninguém e que está tudo bem. É uma afronta direta contra Deus. E nós devemos ter ciência disso. A gente não tem essa dimensão porque não acontece nada. A gente vai, fala uma mentira, e Deus, sendo muito bondoso, misericordioso, tem paciência conosco. Mas a partir do momento que cada mentira que a gente falasse, Deus fulminasse, viesse com um fogo devorador, a gente ia entender o quão é grave a mentira. Cada palavra mentirosa, meus irmãos, é um ato de rebelião contra Deus. Cada elogio falso que a gente dá é uma tentativa de manipular para o nosso próprio interesse, muitas das vezes. Um discurso vazio, arrogante, para poder mascarar as nossas intenções. E o que o Salmo nos mostra, meus irmãos, é que Deus ele vê tudo isso e ele se levanta para julgar. Mas, olha que maravilha, né? No meio de uma geração que Davi estava marcada pela falsidade, Deus ele envia a sua palavra pura, sem mistura, sem engano, que nós vimos aqui. 7 vezes pura. Então, no Salmo, meus irmãos, essa palavra é a promessa de livramento que Deus faz. Mas só que no Evangelho, essa palavra se fez carne. Jesus Cristo, meus irmãos, é a palavra viva de Deus. É a verdade, é a vida.
Enquanto nós, meus irmãos, usamos a língua para distorcer, ele usou, meus irmãos, cada palavra para poder falar a verdade. Enquanto nós, meus irmãos, falamos para nos proteger a nossa imagem, que nem o André acho que falou na EBD ou no culto, a gente está mais preocupado com o que os outros vão pensar de nós do que Deus vai pensar de nós. Ah, mas é uma mentira só, dá nada. Jesus Cristo, meus irmãos, ele falou a verdade e ele agiu para se integrar a Deus. Ele não recuou, meus irmãos, diante da verdade, mesmo que aquilo ali iria levá-lo até a cruz. Então, na cruz, meus irmãos, ele não só suportou essa dor física, mas só que ele suportou toda a humilhação que nós podemos imaginar, toda zombaria, palavras falsas, mentiras, falsos testemunhos que estavam sendo levantados enquanto ele estava pregado ali, insultos. Ele se calou, meus irmãos, diante desses acusadores, não porque ele não pudesse responder a eles. Muito pelo contrário, mas porque ele confiava plenamente na justiça do Pai. E ali, meus irmãos, mais uma vez, o justo morreu pelos injustos. A verdade morreu no lugar dos mentirosos. O que precisa entrar na nossa cabeça é que, será que você já parou para pensar que cada mentira que você fala, que você já disse, estava sobre ele naquela cruz? Cada vez que você enganou, que você manipulou, que você escondeu a verdade, e ele, Jesus Cristo, assumiu a culpa para que você fosse perdoado? Mas é só uma mentirinha. E foi por essa mentirinha que ele foi pregado. Mas se você pertence a Cristo, você não vive mais sob o domínio dessa geração enganosa. O Espírito Santo, meus irmãos, ele foi nos dado para nos purificar, e não apenas isso, meus irmãos, que o que sai da nossa boca. E ele também governa o nosso coração agora. Não podemos ser mentirosos. Você pode e deve abandonar toda a falsidade que existe. Talvez no seu coração ainda. Inclusive essas mentirinhas que eu falei. Você foi chamado para falar a verdade com amor. Eu sei que é difícil em situações você ser honesto, você ser transparente, porque você fica pensando, poxa, acho que eu vou acabar magoando a outra pessoa. Às vezes, se eu confrontar o pecado dela, ela vai ficar chateada comigo, ou talvez pode acontecer ao contrário. Isso não significa, meus irmãos, ser grosseiro, mas é ser íntegro, refletindo o caráter de Cristo. Significa, meus irmãos, que as suas palavras devem ter peso, porque são um reflexo de um coração transformado, regenerado por Cristo. Então isso aqui é urgente, meus irmãos, em um mundo onde nós estamos, que a falsidade, ela é normalizada, que nem naquela época, né, a vileza é exaltada, é celebrada. Você deve ser conhecido como alguém cuja a boca reflete o Senhor a quem você serve. Então, eu deixo essa pergunta para todos nós que estamos aqui. Quantas pessoas elas ouvem as suas palavras? Elas percebem nelas Jesus Cristo?
Ou, na verdade, não tem diferenciação de você e de uma pessoa não crente. Um não cristão. É o mesmo linguajar, é igual. Abandonemos esse pecado, meus irmãos. A língua é fogo, né? Que nem tem até o livro da Simone Quaresma. Indico, é muito bom. E que nós devemos agora começar a confiar completamente na palavra de Deus, meus irmãos, porque ela é pura, não só para a nossa salvação, mas também para guiar aquilo que você fala e como você fala. E que você possa viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Como uma testemunha da única palavra que salva, Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, um dia toda boca mentirosa ela será silenciada, toda língua arrogante ela será calada. E aí só vamos ouvir o nosso Cordeiro falar lá em Apocalipse 21:5, né? Eis que faço novas todas as coisas. E quando esse dia chegar, meus irmãos, eu espero que você esteja entre aqueles que não apenas creram nessa palavra, nessa verdade aqui, mas que também a falaram, a viveram e a amaram. Que o Senhor nos abençoe essa noite, meus irmãos.